Aleluia, meus queridos e amados, nós estamos vivendo dias de muita violência, e essa violência tem promovido muito rancor, talvez até ódio, no coração das pessoas. E Deus colocou no meu coração nesta noite falar sobre perdão. A consequência da falta de perdão na nossa vida. Então vamos refletir um pouquinho nessa noite sobre perdão. É uma noite onde nós vamos compartilhar da ceia do Senhor, e nós precisamos, irmãos, cada dia mais estar com o nosso coração aberto, nosso coração livre de qualquer sentimento de amargura, qualquer sentimento de ressentimento, ou seja, rancor, né? Que nos leva muitas vezes a ter até ódio no nosso coração. Ah, pastor, mas aquele que serve a Deus, nós não somos livres dessas coisas, não, irmãos. Por isso que nós precisamos cada dia estar na presença do Senhor, para que Ele venha nos dar condições. Porque perdoar não é, meus queridos, uma obrigação, mas é uma opção. Isso é uma opção. Sabe, Jesus nos disse para perdoarmos uns aos outros. Então, quando nós optamos por perdoar, nós estamos enquadrados para sermos perdoados pelo Senhor, né? Porque se nós não perdoamos alguém, como nós queremos perdoar, ser perdoado, né? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6. Nós vamos falar, se você for lá desde do verso 9, nós vamos ver que é a oração do Pai Nosso. É uma oração sacerdotal, aquela oração dominical que Jesus nos ensinou. Mas muitas vezes nós fazemos essa oração apenas como um hobby, sabe, decoração. Mas aonde está o verdadeiro sentimento do nosso coração, quando nós declaramos: perdoa minhas ofensas, né? Assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas o foco da nossa mensagem, ela está no verso 14 e 15, tá? Depois vocês podem ler todo o texto aí, a partir do verso 9, que fala sobre obrigado, irmão. Fala sobre a oração do Pai Nosso, aquela oração dominical que o Senhor nos ensinou. Eu separei vários versículos que falam sobre a questão do perdão, mas nós vamos colocar aqui na transparência apenas alguns versículos, porque são muitos que eu separei, mas nós vamos colocar apenas alguns, né? Mas você abriu a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler o verso 14 e o verso 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdão, meus amados irmãos, é uma graça de Deus sobre nós. E o próprio Cristo nos perdoou e nos perdoa todos os dias. Às vezes eu fico refletindo em Jesus ali diante daquela multidão, sabe, ali pendurado naquela cruz, de um lado um acusando, um realmente provocando. Ah, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí, tira nós também. Mas do outro lado estava alguém ali, que ele começou a refletir a grandeza e o resultado realmente do perdão, a graça do perdão, a cura através do perdão. O perdão tem promovido tantas enfermidades na vida do homem, na vida do ser humano. Tem muitas pessoas enfermas. Ah, por que Deus não me cura? Porque, sabe, remédio nenhum faz. Sabe, porque são consequências da dureza do nosso coração. A falta de perdão nos torna pessoas
realmente frustrada, pessoas sem expressão de alegria. Por mais que nós procuramos muitas vezes sorrir para alguém, o nosso sorriso sai de uma forma que ele não transmite a verdadeira alegria que nós temos. Mas o perdão, ele traz uma alegria espontânea e ele reflete através do rosto de cada um, meus queridos. Por isso o perdão, ele é muito importante, sabe? E nesta noite, a noite onde nós vamos compartilhar a ceia do Senhor, eu quero convidar você a olhar para dentro de si e responder uma pergunta para você mesmo: qual é o meu conceito de perdão? Certa feita, Pedro chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Sabe, esse era o conceito de Pedro. Achava que perdoar 7 vezes estava perdoando demais. Mas quando ele ouviu a resposta de Jesus, eu acredito que naquele momento Pedro compreendeu e entendeu que ele estava longe de ser perfeito, a questão do perdão. Sabe, muitas pessoas são rancorosas, muitas pessoas guardam ira no coração, e essa ira, talvez esse rancor, nos leva a desejar mal para as pessoas, irmãos. Por isso nós precisamos ter o nosso coração livre de perdão, porque senão nós nos tornamos juízes, nós julgamos. Ah, você está assim porque você pecou, você não perdoa ninguém, aquelas coisas. Então, mas quando nós temos um coração livre, sabe, para perdoar, quando nós vemos alguém, ou seja, em situações semelhantes, nós vamos nos dispor a estar ajudando, orando, ajudá-lo a entender e compreender que o perdoar é necessário. O que seria de nós se Jesus não nos perdoasse todos os dias? Né? Às vezes eu deito à noite na cama e eu começo a pensar: será quantos pecados eu cometi hoje? Às vezes nós não paramos para pensar nisso, porque nós não somos perfeitos e nem seremos. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos, sabe, se queremos ser a luz do mundo e o sal da terra, nós precisamos expressar, sabe, um sentimento de perdão. E algumas coisas eu coloquei aqui, sabe. Muitas vezes o nosso conceito de perdão mesmo de Pedro. Eu perdoei uma vez. Sabe, irmãos, perdoar não é esquecer, não. Mas o verdadeiro perdão nos leva a lembrar dos fatos, mas sem nenhum ressentimento. O perdão tira o ressentimento do nosso coração. Mas se eu não tenho capacidade de perdoar, né, vai haver sempre sentimento no coração. Eu já disse aqui algumas vezes. Uma vez numa fazenda, colônia agrícola lá em Araguari, uma pessoa me bateu muito. E eu fiz um juramento de matar aquele rapaz. E eu saí primeiro do que ele lá dessa fazenda agrícola. Mas alguns anos depois, já casado com meus filhos, eu fui visitar a minha tia. E quando eu desci do ônibus, a primeira pessoa que eu vi ali foi aquele rapaz. E aquele sentimento voltou todo no meu coração. Voltou tudo no meu coração. Eu falei: Senhor, eu já sou um pastor, já sou um ministro de Deus. Esse sentimento não pode estar no meu coração. E eu comecei a orar, irmãos. Se você tem dificuldade de perdoar, comece a orar, para que o Senhor possa trazer quebrantamento no seu coração, porque a dádiva do perdão é um coração quebrantado. Nós lemos ali da salmista Davi, quando ele pede para dar ele um coração quebrantado. E um coração quebrantado nos leva, meus queridos, a perdoar aos outros. Como eu posso todos os dias orar: Senhor,
perdoa as minhas ofensas, né? Como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam, eu estou com o meu coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, às vezes até ódio, irmãos. Isso é perigoso. Ele não permite que nós vivemos, ou seja, expressando alegria. Eu coloquei alguns pontos aqui para nós refletirmos. Em primeiro lugar, perdoar os outros liberta das dores e das feridas que nós carregamos. Perdoar aos outros, perdoar uns aos outros, ele nos liberta, meu filho, dessas feridas, que muitas vezes uma ofensa que o outro te fez, tem guardado, tem promovido, tem provocado esse sentimento no seu coração. Mas quando você ora, Deus te dá a condição de perdoar. Esse perdão vai te trazer novamente a restituição da alegria na sua vida, vai trazer libertação na sua vida. Mas se você não perdoar, você vai estar sempre, sabe, com essa ferida dentro de você, e qualquer coisa vai fazê-la sangrar, irmãos. Teu perdão, ele é importante. Talvez no seu trabalho, alguém tenha te ofendido. Talvez alguém no seu trabalho que às vezes não é que ele não gosta de você. Talvez ele não tenha alegria na sua vitória, no seu sucesso. Sabe, às vezes ele tem até falado alguma coisa que te magoou. Sabe? E isso tem tirado a tua alegria no seu trabalho. Mas quando você libera o perdão, você é liberto desse sentimento e volta novamente a alegria, sabe? Não somente no seu coração, porque a alegria do nosso coração, ela expressa através do nosso rosto, do nosso sorriso, sabe? A pessoa que é rancorosa, o sorriso delas parece um sorriso falso, sabe? É aquele sorriso, desculpa a expressão, hipócrita. Os fariseus, aqueles hipócritas, faziam a mesma coisa. Sabe, eu vou te ser sincero, é como um sorriso do político. Está ali sorrindo, 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 né? Mas por dentro dele não está nem aí para você. Mas quando ele precisa de você, ele está ali. Você vê que é um sorriso falso, sabe, não expressa um sentimento verdadeiro. Não. Quando nós somos curados dessas feridas que nós carregamos por causa de um sentimento de amargura, de rancor que nós guardamos no coração, o nosso sorriso é verdadeiro, a nossa alegria é verdadeira. Quando nós encontramos uns aos outros, nós temos prazer, sabe, de podermos, sabe, dizer: oi meu irmão, como você está? Que alegria te rever, que prazer te rever. Portanto, meus queridos, reflita nisso, sabe, perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, traz realmente cura que nós precisamos. Precisamos arrancar esse sentimento de amargura. Quantas vezes nós sofremos e às vezes não sabemos que a origem dessa dor é a dor de amargura, é a dor da nossa alma. A alma está ferida, a alma ela está ferida, está aflita, e ela não expressa alegria verdadeira. Por isso nós precisamos. E acrescento nessa oração do Pai Nosso, nos diz: se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós também somos dignos de ser perdoados. Mas se nós não perdoamos, como nós queremos ser perdoados? Jesus conta uma parábola interessante de um credor que alguém lhe devia uma quantia
podemos dizer hoje, 100 mil reais. E ele não tinha condição de pagar aquela dívida. Então ele chegou diante do seu senhor, né? E falou para ele que ele não tinha condição de pagar aquela dívida. E aquele senhor disse: a partir de hoje sua dívida está perdoada. E ele sai. E ele encontra com o comandado seu, que ele devia 10 reais. E ele começa a cobrar daquele homem: ou você me paga, ou você vai para a prisão. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida exorbitante que ele devia, mas agora, sabe, 1% daquele que foi perdoado, ele não soube perdoar. Aquilo chegou ao conhecimento daquele que o havia perdoado. E ele então mandou chamar aquele homem e disse: como você é ingrato, eu te perdoei uma dívida e você não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia 1% de que você foi perdoado. Você não é digno de perdão. Mandou lançar aquele homem na prisão. Muitas vezes a falta de perdão nos aprisiona. Nós ficamos prisioneiros num sentimento que nós não sabemos como resolver, porque nos falta atitude, nos falta coragem para irmos àquele que pode realmente nos restaurar, que é o próprio Cristo. Limpar esse sentimento do nosso coração. Talvez você que está me ouvindo aí na transmissão está vivendo um momento semelhante a esse. Peça ao Senhor sabedoria, peça a Ele coragem. O Espírito Santo vai te dar coragem para você aprender a perdoar. Porque Jesus perdoou você lá naquela cruz, derramando aquele sangue inocente, por causa do meu, do seu pecado. E às vezes uma palavra ofensiva que você ouve de alguém, tem um sentimento, faz com que se afaste das pessoas, se isole. Perdoar traz cura, meu irmão. Liberta esse sentimento de amargura ou ressentimento que nós carregamos, que muitas vezes nos leva a isolarmos, porque não temos prazer na companhia dos outros. Vamos aprender a perdoar. Em segundo lugar, se não fizermos isso, criamos brechas e fortalezas e negatividades dentro de nós. Se nós não fizermos isso, meus queridos, nós vamos dando brecha para que cada vez esse sentimento vai se fortalecendo. Nós vemos tantos assassinatos todos os dias, porque pessoas não foram libertas, não foram curadas desse sentimento. Muitas vezes um sentimento de rejeição, um sentimento de amargura, um sentimento de autoritarismo. E esse sentimento muitas vezes tem levado tantas mortes. Todos os dias você liga a televisão ou no rádio, quem gosta de ouvir rádio, está lá, fulano matou outro, aquelas coisas. Por quê? Porque não se liberaram desse sentimento, essa raiz de amargura que está dentro do coração. E aquele sentimento estava dentro de mim. E eu comecei a orar, eu já pastoreava. E na segunda vez que eu vi aquela pessoa
Na primeira vez ele me reconheceu, me cumprimentou, eu cumprimentei, mas não tinha aquela alegria. A segunda vez que eu encontrei com ele, no mesmo lugar, no mesmo ponto de ônibus que eu desci, ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Falei, ô Senhor, como o Senhor age, como o Senhor opera, né? Aí nós nos abraçamos. A partir daquele dia, aquele sentimento que estava no meu coração foi embora. Eu passei a olhar aquela pessoa como um servo de Deus, como alguém que um dia reconheceu o seu pecado e aceitou o perdão através daquele sangue que foi derramado lá naquela cruz do Calvário. E eu me tornei alegre toda vez que eu encontrava aquela pessoa. Eu tinha o prazer de bater um papo com ele, de conversar com ele. Eu esqueci, não, mas não tinha mais aquele sentimento, aquele ressentimento no meu coração, não tinha mais. Eu podia expressar a alegria de poder rever depois de tantos anos, compartilhar do nosso sofrimento naquela fazenda agrícola, interno, passando muitas vezes necessidade, passando fome, trabalhando. Mas graças a Deus, que aquele sentimento saiu do meu coração. Então, quando nós não agimos com o perdão, nós criamos brechas e fortaleza negativa dentro de nós. Nós não sabemos amar ninguém. Nós não sabemos ser amigo de ninguém. Nós não sabemos expressar alegria para ninguém. Nós não conseguimos valorizar uma verdadeira amizade. Cadê essa fortaleza de sentimento, fortaleza no nosso coração? Mas nesta noite, você que está aqui, você que está ouvindo, certamente ouvirá posteriormente. Permita ser curado. Peça ao Senhor. Como Davi disse no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não retire de mim o Espírito Santo. Sabe, peça isso ao Senhor. Ele vai te restaurar a alegria da salvação. Aonde você chegar, a pessoa vai olhar para você e vai ver um sorriso verdadeiro, um sorriso contagiante. E as pessoas vão perguntar, o que você tem? Porque você está sempre alegre, porque você foi curado, aquelas feridas que te amargurava. Sabe? Que fazia com que o seu semblante era um semblante que decepcionava as pessoas, e assim mesmo, quando você olhava no espelho, você não se alegrava com o que você via, por causa das feridas, sabe, que não foram curadas. Somente o perdão é a chave. Em terceiro lugar, somente o perdão é a chave para quebrar essas fortalezas. Quando você pede ao Senhor, me dê coragem. Para você perdoar, tem que ter coragem. Eu estava assistindo uma reportagem e fizeram uma pergunta: como você se reagiria? O repórter perguntou, né? Diante de alguém que assassinou seu filho, né? Ou assassinou um parente seu. Qual a nossa reação? Quem assistiu aquele filme Os Corajosos, né? Corajosos, não me chama, a Forja, né? A Forja. Nós somos um grupo ali. Nós vimos ali que a primeira pessoa que foi discipulada por aquele homem foi aquele que tinha matado o seu filho. E no dia que aquele homem deu testemunho, a gente fica imaginando o que eu faria.
Faça sempre uma pergunta para você mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Sabe? Quantas vezes nós pecamos e quantas vezes o Senhor tem nos perdoado, irmãos, por causa de um simples ato de arrependimento. Porque sem arrependimento não tem condição de perdoar ninguém. Sabe? Senhor, me perdoa por ter guardado ódio, guardei rancor de alguém. Então nós precisamos dessa luz do Espírito Santo. Jesus disse que Ele ia, mas não deixaria órfão, enviaria o Consolador, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Então peça ao Espírito Santo, que Ele vai te ensinar a ter alegria de perdoar. Sabe? Eu coloquei alguns textos aqui sobre perdão, mas eu quero colocar somente alguns para podermos refletir. Efésios capítulo 4, verso 32. Nós vamos ler junto a tudo ali. Antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos ser benignos uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros da mesma forma que Deus nos perdoou através do seu Filho Cristo Jesus. E o próprio Jesus lá naquela cruz, em agonia, em toda dor e sofrimento, Ele olhou para aquela multidão, aquela multidão que estava ali, assistindo aquele momento terrível para a humanidade. Mas certamente Ele contemplou o rosto de cada um, porque Ele conhecia o sentimento que estava no coração de cada um. E uma das suas últimas palavras, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E muitas vezes nós temos dificuldade, irmãos. Imagine se você e eu estivéssemos lá naquela cruz, como nós agiríamos? Como aquele outro ladrão blasfemando, reclamando, xingando, ofendendo. Mas Jesus não. Ele diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez a pessoa que te ofendeu, ele não tem conhecimento dessa verdade que você tem. Ele não tem a presença do Espírito Santo que você tem. Por isso ele age da forma em que ele age. Mas no dia que você disser para ele que o perdoa, ele vai entender a diferença que há entre ele e entre você, através do perdão. Sabe, então Paulo, escrevendo ali aos Efésios, né? Ele roga que seja misericordioso, benigno uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Reflita, guarde esses textos. Sabe, eu não vou ler todos, que são muitos textos que eu coloquei aqui, mas esses eu coloquei para que nós pudéssemos refletir. Segundo texto, 2 Coríntios 2, do verso 5 ao verso 11. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 5 ao verso 11, está escrito: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhes ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado demasiadamente pela tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha que coisa tremenda, né?
E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem o perdoei, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Olha que coisa tremenda, irmãos. Porque não ignoramos os seus ardis. Quando nós não perdoamos, nós estamos dando razão a Satanás, aquele que tem promovido esse sentimento em cada um de nós. Paulo está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, meus queridos, que havia muitas pessoas rancorosas, pessoas que realmente tinham dificuldade nessa área. E Paulo está escrevendo para ele, mostrando ele o perigo de nós não libertarmos, porque nós estamos, dando margem para que o inimigo nos use, para ofendermos uns aos outros, para falarmos mal uns dos outros, para desejar mal aos outros. E não foi para isso que o Senhor me libertou você, não, irmãos. O Senhor nos libertou e nos qualificou como a luz do mundo e o sal da terra, para brilhar aonde nós estivermos. E um coração rancoroso, ele não brilha. Ele é ofuscado pelo rancor, pelo sentimento que o faz amargurado. Então o perdão ele traz, formosura no nosso rosto, irmãos. Como é bom encontrar irmão Vadeci, de vez em quando a gente encontra na padaria, é uma alegria poder cumprimentar, abraçar um ao outro, Quando nós chegamos aqui, nós precisamos expressar essa alegria. Meu irmão, paz do Senhor, abraçarmos uns aos outros, porque não há esse sentimento. Porque se houver esse sentimento, nós vamos chegar aqui com a cara fechada, vamos sentar ali e ficar com a cara fechada, e vamos embora com a cara fechada, e não vamos nem dar crédito àquilo que foi ensinado. Meus queridos, nós precisamos ter alegria. É como quando você entra ali, você vê um sorriso no rosto dos diáconos, está ali recepcionando. Você pensou que você chega e vê um pastor de cara fechada, você não volta mais na igreja, né? Meus queridos, nós temos tanto que aprender com a palavra de Deus. Paulo trazendo essa carta ao livro, à igreja de Corinto, aos irmãos que congregavam ali, para que eles percebessem a necessidade de poder ter uma vida transformada, feridas curadas, através do perdão. Porque se não perdoamos, nós vamos viver sempre enfermos, sentimento de amargura, não vai haver alegria. Você vai encontrar com as pessoas. Quantas vezes alguém já me disse: fulano está sempre triste, o que é com ele? Está com algum problema? Né? Problema da dureza do coração. Meus queridos, então nós precisamos perdoar. Vamos ver aqui mais um texto. Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas capítulo 6, verso 37, é o que está escrito ali: não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Quando nós não perdoamos, nós condenamos alguém, nós nos tornamos juiz para julgar os outros, nós ficamos presos e prisionamos outras pessoas, fazemos com que eles fiquem prisioneiros também desse sentimento que
que está dentro de nós. Então, por isso é que nós precisamos, irmãos, orar, pedir a Deus. Uma vez eu conheci lá no Floramar, quando eu pastoreava, tinha uma pessoa lá que ela era muito rancorosa, sabe? Uma irmã abençoada, mas tinha um rancor dentro da própria família. E eu fui conversar com ela um dia, e um dia ela falou para mim: pastor, não é fácil perdoar, mas eu estou conseguindo. Eu ouvi o que o senhor me falou, eu ouvi realmente que eu preciso me libertar desse sentimento. A gente não via a irmã sorrir, não via a irmã, sabe assim, tendo harmonia, comunhão com os outros irmãos, não. Mas a partir daquele momento que ela se propôs a ser curada, ela se tornou uma irmã sorridente, né? E o marido dela tocava lá, e ele tinha uma música, ele cantava uma música, eu gosto muito de ouvir, ele falava assim: ó, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Assim estava na letra da música, eu não sei ela não. Sempre eu pedi ele para cantar, né? Quando eu vou pregar no Monte Azul, sempre eu peço o Luiz Carlos lá para cantar uma canção. Esses dias minha filha cansou. Quem sabe pode ser hoje o último culto. Quem sabe seja a última pregação. Sabe, então, meu irmão, o amanhã não pertence a nós. O momento agora nós estamos aqui. Então precisamos. Uma vez no domingo, tinha 2 visitas para fazer. Eu disse: eu vou no hospital. E falei para o companheiro: você vai visitar essa moça. Ele foi visitar a jovem, ele conhecia ela desde lá do bairro São Paulo, né? E eu fui para o hospital. Chegou lá, ele conversou com ela, fez um apelo para ela. Ela não quis ouvir. E eu cheguei lá do hospital, falei para ele: pode ir lá despedir da irmã, que ela não vai sair do hospital não. Realmente, no outro dia ela faleceu. Aquela moça, no dia seguinte, na segunda-feira, foi atravessar Cristiano Machado, e a vida dela foi ceivada por causa de um atropelamento. Então nós não sabemos o amanhã, mas nós estamos aqui agora, irmãos. Por isso, abra o seu coração. Vamos mais um versículo, né? Os 2 versículos em Isaías. Nós não vamos prolongar mais versículos não, porque senão, né? Isaías 55, verso 7. Está lá no Velho Testamento. Diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus sempre levou o homem, sabe, a conhecimento da grandeza do amor dele, sabe, e da facilidade que ele tem de nos perdoar. Se nós somos, né, filhos de Deus. Jesus um dia ele fez um convite para aqueles que ali estavam, serve para você e para mim. Ele disse: aprendei-vos de mim. O que nós temos aprendido de Jesus? Se nós não aprendemos a perdoar, vamos aprender com Ele. Se nós não aprendemos a ter misericórdia, vamos aprender com Ele. Se nós não aprendemos a compartilhar com as pessoas, vamos aprender com Ele. O que nós temos aprendido com Cristo? Para sermos merecedores de ser chamados filhos de Deus, através do nosso relacionamento com Ele. Então, meus queridos, saia daqui desta noite com a nova mentalidade: eu preciso perdoar para me ser curado. Eu preciso perdoar para tirar esse sentimento de amargura do meu coração. Eu preciso aprender a me libertar disto, para que eu possa viver com alegria. Eu quero falar só mais um versículo, Isaías 43, 7 também.
Olha, Isaías gostava do verso 7, né? A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Se eu creio que Deus me chamou, que Deus me transformou e me fez, eu preciso agir como Ele age diante da humanidade. Deus, Ele está com os braços abertos. A conclusão: a falta de perdão é uma prisão emocional. Você não consegue de maneira nenhuma, irmãos, demonstrar afeto por ninguém pela falta de perdão. É uma prisão emocional. Você encontra com as pessoas ali, às vezes de cabisbaixa, cabeça baixa. Talvez aconteceu com alguns aqui, às vezes você gostaria de chegar diante daquela pessoa e conversar, abençoar a vida dela, mas ela não te dá oportunidade. Não te dá oportunidade. Então a falta de perdão, meus queridos, traz isso para nós. Sabe por quê? É uma prisão emocional. Nós não sentimos, nós não demonstramos sentimento por nada. Nós não sentimos a dor dos outros. Nós não compartilhamos com a alegria dos outros. Sabe? Mas a cura emocional nos faz, sabe, sensibilizarmos uns com os outros e nos alegrarmos na conquista uns dos outros. Sabe como é bom quando você, sabe, adquire alguma coisa, você vai compartilhar com alguém e a pessoa compartilha da sua alegria, né? Mas a pessoa quando é rancorosa, ela não compartilha da sua alegria, não. Ela fala assim, ela ora e nem dá nenhum, né? Um dia eu pedi perdão a uma pessoa aqui, queridos. Ele comprou um carro. E eu me sinto amigo dessa pessoa. Ele comprou o carro, ele veio aqui mostrar o carro para a gente. Só que naquele dia estava o pastor Carlos e eu aqui, mas cada um pegou uma turma aqui no início, né? Quando terminou o culto, nós não podemos ir lá fora. E na outra vez, quando eu falei, meu irmão, você me perdoa. Não é que eu não compartilhei com alegria, não, com a sua conquista, não. Mas naquele dia eu não podia ir lá ver. Mas eu orei pedindo a Deus que abençoasse ele de saúde, para que ele pudesse realmente desfrutar desse bem ao lado da sua esposa. Sabe, meus queridos, se a pessoa mostra algo que ela conquistou para você, porque ela quer que você compartilhe da alegria dela. E se eu tiver sentimento de amargura no meu coração, eu vou olhar e vou nem ligar, né? E a pessoa vai ficar frustrada. Não haja dessa forma. Você é um servo, uma serva de Deus. Você, sabe, é servo e serva de Deus. Então haja como Deus agia, né? Então, concluindo tudo isso, né? A falta de perdão nos torna prisioneiros da mágoa, nos prende em um passado incapaz de viver um presente de comunhão e alegria entre os irmãos e até mesmo no seio familiar. Concluindo tudo isso que nós falamos, né? A falta de perdão torna-nos prisioneiros, sabe, de mágoa, nos prende em um passado incapaz de viver um presente de alegria entre os irmãos, de harmonia e até mesmo no seio da sua família. Então, meus queridos, vamos pedir a Deus nesta noite. Talvez alguém aqui tenha dificuldade de perdoar. Daqui a pouco nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Talvez você tenha participado da ceia com o coração cheio de ressentimento, de rancor, de amargura. E essa ceia não tem trago alegria na sua vida, pelo contrário. A Bíblia nos fala, né, que participarmos indignamente
Participamos para a nossa própria destruição, para a nossa própria ruína. Então peça ao Senhor nesta noite que te libere, sabe, que te livre desse sentimento que muitas vezes tem impedido você de alegria. É maravilhoso quando nós pegamos o caso aqui e trocamos uns com os outros, irmãos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Isso demonstra na troca do carro que eu digo para a pessoa: olha, eu quero te amar da mesma forma que Cristo me amou e derramou esse sangue por mim. Eu quero te amar, quero mesmo ter o sentimento que Cristo tem por mim. Isso é a simbologia da troca de cálice. Eu quero fazer um pedido para vocês nesta noite aqui. Se você tem algum ressentimento com alguém, tenha coragem essa noite, peça ao Senhor que vai até Ele e faça um concerto com Ele. E diga: Senhor, meu irmão, eu quero partir desse momento, aprender a te amar da mesma forma que Cristo tem me amado. Mas não saia daqui com o coração rancoroso, com o coração com a raiz de amargura. Tem filhos que não conseguem nem ter harmonia com os pais porque tem rancor no coração. O que é isso? Irmãos com irmãos, não conseguem perdoar, não conseguem conviver. Esqueceram que foram gerados no mesmo ventre, sabe? Isso não é bom, meus queridos. Isso não é bom. Então, nesta noite, faça a diferença. Faça a diferença.